Bom, pessoal, agora nós vamos ver então como analisar a complexidade, né? Analisar a eficiência de um determinado algoritmo. Então eu peguei aqueles dois algoritmos que nós vimos no vídeo anterior, tá? Aquele mais eficiente, aquele menos eficiente, né? Que a gente tinha aqui implementado em JavaScript, e trouxe eles aqui para a linguagem Java, tá? Para ficar um pouco mais fácil para vocês acompanharem aí, tá? E o que que eu vou fazer agora, pessoal? Agora a gente vai ver aqui, vamos pensar primeiro qual que é o pior caso para esse algoritmo, para a gente começar a pensar numa forma de análise, tá? Qual que é o pior caso? Bom, eu estou procurando o maior elemento, certo? E eu estou procurando esse maior elemento do começo para o final do vetor. Então, o meu pior caso vai ser quando o maior elemento estiver no final do vetor, porque assim eu vou ter que percorrer um espaço maior do vetor, né, até encontrar esse elemento. Então, já que esse é o nosso pior caso, eu implementei aqui, tá, na função main. Aqui eu estou inicializando um vetor de valores, no caso aqui com 1000 posições, e eu inicializo cada posição, né, do vetor com o seu próprio índice. Então, assim, na posição 0 a gente vai ter o valor 0, na posição 1 o valor 1, na posição 2 o valor 2 e assim por diante. Tá? Com isso, o maior valor vai estar sempre no final. E aí a gente vai dar uma olhadinha no pior caso desses algoritmos, que seria esse aqui, quando o valor está no final. Tudo bem? Então, agora que eu já fiz aqui uma implementação para o pior caso, eu quero propor para vocês a forma como a gente vai verificar a eficiência desses algoritmos. E qual que é a forma, pessoal? Se vocês olharem aqui para esse algoritmo mais eficiente, a gente tem um for com um if aqui, e aqui dentro a gente vai reatribuindo, né, o maior sempre que acha um valor maior. Tá? E aqui a gente tem um for, um outro for dentro, e aqui a gente verifica se um valor é maior que o outro e marca quando o valor for encontrado. Tá? Eu quero fazer com vocês o seguinte, procurar aqui o local mais interno, mais profundo aqui, dentro dos laços do meu algoritmo, tá? Então dentro do laço for, mas que ainda esteja aqui fora do if, tá? Que não esteja dentro de nenhuma condição. Eu quero alguma posição aqui que seja executado em todas as iterações do laço, ou seja, logo depois que eu tenho aqui a declaração do laço. E aí eu vou propor para vocês que a gente coloque uma variável aqui que vai servir de contador, tá? Então eu vou vir aqui, vamos criar essa variável aqui fora, int contador igual a 0. E aqui dentro eu vou incrementar esse contador. Contador igual a contador mais 1. Tá? Então, sempre que esse for executado, eu incremento o meu contador. E antes da gente retornar o maior valor aqui, eu quero colocar um print aqui, system out, println, para mostrar para a gente quantas execuções eu tive desse laço. Tudo bem? Então vamos lá. O laço foi executado. E aí a gente coloca a quantidade de vezes, que é o contador. Tá? Então eu vou fazer isso aqui para o maior elemento eficiente. E vamos fazer isso também para o ineficiente. O ineficiente, a gente vai implementar contador aqui fora. Contador igual a 0. E aí eu vou vir aqui, ó, logo no comecinho do laço aqui, e vou colocar aqui, ó, contador igual a contador mais 1. Tá? E aqui, né, antes de cada retorno, na verdade só antes desse retorno aqui, porque o segundo nunca deveria ser executado, né? Então eu vou colocar aqui para ele mostrar quantas vezes o laço, na verdade aqui seriam os laços, né, foram executados x vezes. Tudo bem? E agora a gente vai ver quantas vezes isso aqui é executado para diferentes tamanhos de entrada.
Então vamos começar aqui com o maior elemento eficiente, tá? Eu vou tirar esses dois prints aqui para não confundir. Ele vai reclamar aqui das variáveis que não estão sendo usadas, então vamos fazer o seguinte, a gente vai simplesmente chamar a função aqui em cima e aí ele vai imprimir para a gente aqui dentro quantas vezes o laço foi executado. Vamos executar então aqui o main. Então eu tenho 1000 valores e o laço foi executado 1000 vezes, tá? Vamos abrir uma planilhinha e agora a gente vai pensar no número de execuções ao invés de pensar no tempo de execução. Então vamos colocar aqui elementos. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês. E agora eu vou ter eficiente e ineficiente. Então, com 10.000 elementos, eu tive 10.000 execuções. Aliás, desculpa, 1.000 elementos, 1.000 execuções. 1.000, 1.000. Com 10.000 elementos, eu tenho 10.000 execuções. Certo? E se eu tiver 100.000 elementos, então é quase certo que eu vou ter 100.000 execuções do laço. Isso mesmo. Então vamos colar aqui 100.000. Agora vamos ver o ineficiente. Acho que aqui já dá para a gente ter uma ideia. Vamos dar uma olhada agora no ineficiente. Então eu vou trocar aqui a chamada do eficiente para o ineficiente. E a gente vai começar com 1000 elementos de entrada. Certo? Vamos limpar aqui para não confundir. Executei. 1000 elementos. A gente teve aqui quantas? 1 milhão de execuções. Certo? 1 milhão? Isso mesmo, né? Sim. Vamos lá. 10.000. Vamos ver o que acontece aqui. Executar. Opa. Olha só a quantidade de execuções que a gente teve aqui. E se eu aumentar aqui para 1 milhão, vamos ver se não vai estourar nada aqui na execução. Demora um pouquinho. E aí, a gente teve... Eu acredito que a gente teve algum erro aqui durante a execução, tá? Parece que ele não chegou ao final. Vamos executar. Provavelmente não, ele deve ter... Seguinte, pessoal. Como aqui a variável é um inteiro, né? E o número deve ter ficado muito alto, então ele provavelmente chegou no final da memória e começou de novo. Vamos vir aqui trocar o nosso contador por tipo long. E vamos executar novamente para ver se o valor vai ser diferente. Tipo long ele consegue armazenar mais dados, né? O valor mais alto. Então está aqui o valor correto. Certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam aqui? Vocês conseguem ver essa relação entre o número de elementos e o número de execuções do laço? Tá? Olhando para isso aqui, acho que a gente já consegue ter uma ideia de por que um algoritmo é mais eficiente e o outro menos eficiente. Certo? Por quê? Quando a gente vê aqui que tem 1000 elementos, a gente tem 1000 execuções, né, do laço. E no caso a gente já tem aqui 100 mil, não, 1 milhão de execuções no caso do ineficiente. Tá? Quando a gente tem 10.000 aqui, aí aqui a gente já tem 100 milhões de execuções. Quando a gente tem 100.000, aí a gente já vai aqui para 10 bilhões de execuções. Então a gente vê que o número de execuções no caso do algoritmo ineficiente ele cresce muito, tá? E é aqui que a gente vê por que é importante a gente fazer essa análise assintótica, essa análise
olhando para uma entrada muito grande, com um número muito grande de valores, porque a gente começa a ver esse tipo de comportamento. E aí vocês podem até me questionar o seguinte, pessoal. Quando a gente olha para cá, a gente vê que a gente tem operações simples aqui, né? São atribuições, comparações, esse tipo de coisa, tá? Mas, poxa, professor, se eu tivesse aqui no algoritmo eficiente, aqui fora do laço, uma função aqui que demorasse muito tempo para ser executado, esse algoritmo não seria menos ineficiente que esse aqui? Entendem o que eu quero dizer? Então, não seria. Por quê? Quando a gente olha para uma entrada do tamanho infinito, de um tamanho muito grande, a gente está olhando para aquilo que cresce junto com o tamanho da entrada. Então, se eu tenho aqui fora uma chamada para uma função que é muito lenta, mas ela é sempre lenta igual, ela sempre leva o mesmo tempo, ela não tem tempo de execução dela não está ligado ao tamanho da entrada, então, em algum momento, a execução desse laço vai passar a ser mais lenta, aliás, vai passar a ser mais lenta do que essa função aqui de fora, tá? E com isso, ou a execução desse laço. E aí, com isso, o que cresce, né, o que vale durante a nossa análise, é o que está aqui dentro do laço, é o que está crescendo junto com a entrada. Entenderam? Então, esse é o tipo de análise que a gente faz, né, na análise de algoritmos, visto aqui de uma forma prática. E aí a gente vai olhar agora, no próximo vídeo, como fazer isso aí de uma forma um pouco mais teórica, tá? E entender a notação, né, que a gente usa para fazer essa análise de algoritmos, que é a notação lá do Ozão, tá? Ou Big O, né, em inglês. A gente vai dar uma olhada nisso então no próximo vídeo.